Para muito obrigado a todos pela vossa atenção, pela vossa disponibilidade. Obrigado aos meus convidados por estarem aqui connosco para esta conversa, para falar da visão dos gestores. Enfim, ouvimos o Primeiro-Ministro a traçar aqui um quadro das perspectivas económicas nacionais e até internacionais, enfim, um discurso e uma intervenção bastante ampla do ponto de vista da análise política e económica e dos desafios que se colocam, também aos empresários. Começava por pedir ao António Pires de Lima para fazer uma reflexão sobre um tema que está constantemente na sua linha de preocupação. Tem dito que o capital mais importante são as pessoas. Repete-o com grande insistência e seguramente convicção. Mas afinal nós estamos a deixar sair os melhores. Onde é que estão as pessoas? Onde é que está a nossa prioridade para as pessoas? Bom dia. Muito obrigado pelo convite a esta conferência da ECO, a quem eu queria recomendar os parabéns, nomeadamente ao António e a toda a sua equipa. Por este 8º ano, também cumprimentar a Isabel e o António, com muito gosto. E aqui estou convosco neste painel. As pessoas. Portugal nunca terá tido, pelo menos é o que se diz, uma geração tão qualificada como aquela que está a sair das nossas universidades. Há 50 anos, quando se fez o 25 de Abril, nós tínhamos índices de analfabetismo que eram de 1/3 da população. Acho que todos nós, aqueles que, como eu, estão na casa dos 60, ou um bocadinho mais, nos lembremos de conviver, nomeadamente com amigos, com pessoas mais humildes, que aos 15, 20, 30, 40 anos não sabiam ler nem escrever. Há 25 anos, no ano 2000, só cerca de 25% da população portuguesa tinham ensino secundário. Nessa altura, todos os países da Europa de Leste, que estavam em processos de adesão à União Europeia, tinham mais de 70% ou 80% da sua população com o ensino secundário e acompanhavam muito proximamente os rastros de qualificações que tinham os países que já constituíam a Europa dos 12 e depois dos 15. O maior déficit, além do déficit da liberdade, que herdámos do regime anterior, foi uma total desconsideração pelas pessoas e pelas suas qualificações. Não era relevante, não era importante para os regimes anteriores, nomeadamente aquele que terminou em 1974, apostar na valorização das pessoas, nas suas qualificações. E só isso explica o nível de desqualificação, de analfabetismo que a sociedade portuguesa conhecia há 50 anos. Eu penso que é um feito extraordinário, provavelmente a par dos ganhos que temos tido também ao nível da saúde, incluindo aqui também o esforço que têm feito as empresas privadas. Aquilo que se fez em termos de qualificação da população portuguesa nos últimos 5 anos, ainda estando em déficit com aquilo que é a comparação com os melhores estándares europeus. Nós vamos precisar ainda, talvez, 15 a 20 anos de uma geração para apanharmos os melhores níveis europeus de qualificações, porque temos um estoque de pessoas mais antigas que, obviamente, já não vão estar em condições de ganharem as qualificações que têm aqueles mais jovens. Dito isto, eu percebi a sua pergunta e partilho da sua frustração. De facto, é mau que este investimento que estamos a fazer nas pessoas, nos jovens, e que todos os anos produz cerca de 50 a 60 mil jovens licenciados, dos melhores que há em todo o mundo, depois seja parcialmente desaproveitado, dado que há cerca de 1/3 desses jovens que não encontram condições, apesar de muitos deles quererem, condições de autonomia, de qualidade de trabalho, salários,
para poderem prosseguir a sua vida em Portugal. Isso é um grande desperdício. O que é que falta? É um grande desperdício. Faltam duas coisas, do meu ponto de vista. Uma, temos de reconhecer a nossa responsabilidade, é... Dos empresários? Sim, acho que devemos começar por aí, em vez de estar sempre a falar do Estado. Sim. Eu sugeria que começássemos por aí. E bem, e bem. Bom, acho que é manifesto que as empresas portuguesas, os empresários portugueses, um tecido empresarial que é comandado por pequenas, médias e microempresas e que fez a apologia dessa pequenez durante as últimas décadas, não está em condições de oferecer a esta geração qualificada que sai das universidades empregos à sua medida, trabalho à sua medida. Temos um déficit de empresas portuguesas, nomeadamente grandes empresas portuguesas, que possam oferecer propostas de trabalho que atraiam suficientemente os jovens para os poder reter em Portugal. E esta é, em primeiro lugar, uma responsabilidade das empresas. Hoje estamos à espera que seja o Estado a reter os jovens que saem das universidades em Portugal. Parece que sim, não é? Pronto. Portanto, eu acho que a responsabilidade de empresas, como aquelas que aqui estão, começo também na Brisa, é ter um projeto suficientemente aliciante para precisar de jovens com talento, atraindo e fixando portugueses de qualidade, em vez deles terem de procurar essas oportunidades fora de Portugal. Depois, acho que há um esforço muito importante também a fazer do ponto de vista fiscal. É verdade que quando se perguntam às empresas, aos empresários, aos gestores, qual é o principal obstáculo à criação de riqueza, à retenção de riqueza, ao investimento e à fixação de jovens em Portugal, são as condições fiscais, tanto ao nível de IRC como ao nível do IRS. E, nesse sentido, acho francamente positivo que tenha existido o compromisso possível entre os partidos que formam a AD, PSD e CDS, e o Partido Socialista, e o contributo que o Partido Socialista também deu, para que este modelo de IRS jovem, que aqui foi apresentado pelo Sr. Primeiro-Ministro em detalhe, possa estar ativo para atrair, para não penalizar tanto os jovens até aos 35 anos e possa ter condições de estabilidade, porque não ganhamos nada em AD, ainda por cima com um Parlamento tão fragmentado. Agora apresentar e aprovar um IRS jovem que dure 2 ou 3 anos, para depois vir um outro partido modificar esse sistema passado 2 ou 3 anos. Portanto, eu dou especial valor, tanto na decisão que se tomou relativamente ao aeroporto, como agora no caso do IRS jovem, que estas medidas tenham sido aprovadas por uma larga maioria de partidos com uma tradição de responsabilidade e de governação em Portugal. E, portanto, melhores empregos, empresas com maior escala, com modelos de negócio mais rentáveis, capazes de atrair jovens, e não só jovens, mais qualificados em Portugal, e, por outro lado, uma fiscalidade que possa criar melhores condições de autonomia aos jovens, nomeadamente nos seus primeiros 10 anos de vida em Portugal. Sobretudo nestas duas medidas, com uma perspectiva de médio e longo prazo, é o que se espera. É que se mantenham, seja nas infraestruturas, já lá vamos, mas também no IRS. Isabel, a Luz Saúde avaliou recentemente a abertura de capital para crescer. Atrair capital, no fundo. O capital, o acesso a capital das empresas portuguesas é talvez o principal fonte de restrição ao crescimento. Bom, antes de tudo, bom dia a todos e agradecer também ao ECO e dar os parabéns por mais uma vez estarmos neste debate e aos meus colegas de painel. Enfim, o António já resumiu bastante bem o que é que se passa em Portugal, não é? Portanto, nós continuamos realmente com uma carga fiscal sobre as empresas gigante. Temos um problema que é sermos um país pequenino, e o próprio Sr. Primeiro-Ministro referiu uma coisa importante, é que também nós temos uma Europa que tende a regular antes até de fazer e com algum grau de complexidade, e nós em Portugal ainda tendemos a complexificar ainda mais o complexo que já é a regulação europeia. Tudo isto são custos muito grandes sobre as empresas, a dimensão, e também o Sr. Primeiro-Ministro falou aqui do relatório Draghi,
que de facto a Europa está a competir com a China e com os Estados Unidos, essencialmente, e num tabuleiro geoestratégico que é complexo, numa Europa que é muito complexa de gerir, porque não é um país, são um conjunto de interesses, e como muito bem referiu o Sr. Primeiro-Ministro, o relatório Draghi está muito bem feito, um bom diagnóstico, nós aliás somos todos muito bons a fazer diagnósticos, mas depois como é que se vai concretizar, de facto, haver dimensão na Europa para o investimento que está em cima da mesa? E como é que os pequenos países dentro da própria Europa se vão poder posicionar perante uma França e uma Alemanha, que são dois poderes bastante grandes, que agora, curiosamente, estão no reverso da medalha relativamente ao que tiveram os países do Sul há uns tempos atrás. O que é que eu quero dizer com isto? Um dos grandes problemas que nós temos, e também acrescentava isso à análise de António Pires de Lima em relação aos jovens, é que as empresas são de facto pequenas em Portugal. E ao serem pequenas, nós hoje vivemos num mundo da democratização tecnológica e de grandes investimentos, ou seja, a grande competição entre as empresas vai ser pela tecnologia. Todas as empresas... escala, não é? E para isso é preciso escala. E nós temos que rever, para mim um dos principais desafios é revermos como é que mantemos a concorrência a nível local, mas garantimos a competitividade a nível global. Ou seja, como é que nós conseguimos ter, como é que nós conseguimos ter grandes empresas que conseguem gerar EBITDA, se quiserem, para poderem investir grandes quantidades de dinheiro e cada vez mais quantidades de dinheiro na área de tecnologia. Por exemplo, eu posso dizer que na área da saúde, nós antes tínhamos grandes investimentos em termos de infraestrutura e continuamos a ter, e em manutenção das infraestruturas hospitalares. Mas agora temos um budget cada vez mais superior em termos de investimento em tecnologia e que também consome, digamos, os dividendos que podíamos dar aos assinantes. Pode atrair capital. O saúde teve no mercado, não é? Pronto. Falou com investidores. O setor da saúde, neste momento, está a passar por um momento mais difícil a nível mundial, que é a falta de pessoas. Não é só portanto, exatamente, ou seja, neste momento os mercados para a área da saúde estão muito cautelosos, porque há um risco que pende sobre o custo muito grande que as empresas de saúde têm, que é precisamente as pessoas, portanto, ou seja, os hospitais funcionam 24 horas por dia, 365 dias por ano, o que significa que uma pessoa são 5 para uma empresa normal. E, portanto, os custos com o pessoal é uma fatura muito pesada. E, neste momento, o principal risco a nível mundial é justamente a falta de pessoas para a área da saúde, normalmente prestadores diretos, médicos, enfermeiras e técnicos, etc. E, portanto, neste momento, se quiser, dos múltiplos do setor da saúde, em todo o mundo das empresas que estão cotadas são muito baixos, porque os investidores estão nervosos relativamente ao que vai acontecer. Mas, de facto, voltando aqui ao tema da dimensão, eu diria que esse é um tema que nós temos que olhar com grande inteligência, sobretudo porque somos um país pequeno e não temos a capacidade de investir e de melhorar as nossas empresas, porque não temos dimensão. E, portanto, é preciso arranjá-la. Isso é um ponto. Acrescentava também um ponto, o que o António Pires de Lima disse, é que mais do que os nossos jovens irem para fora, que no limite não é mau, porque as pessoas ganham o mundo, as pessoas ganham é isso mesmo, ganham o mundo. O nosso problema é que não estamos a atrair os jovens dos outros países para cá exatamente pelos mesmos motivos que o António disse. Portanto, não retirem nada a análise, estou só a dizer, acrescentar um ponto que é o meu problema, não é os miúdos irem para fora. Eu até gosto que os miúdos vão para fora e depois voltam, porque nós tipicamente depois voltamos. O problema é que não estamos o nosso saldo migratório está negativo, ou seja, não conseguimos também ter aqui os miúdos estrangeiros, e temos até neste momento um ecossistema de educação que até consegue atrair miúdos para estudar cá, mas que depois também não ficam, porque pelo mesmo motivo pelo que os portugueses também não ficam. Portanto, esse para mim é um tema grave. Voltando só ao tema da saúde, eu não sei se as pessoas têm consciência, mas hoje uma má saúde, uma má gestão da saúde, e nós passámos durante uma pandemia em que o PIB europeu desceu mundial desceu para aí 7,5%, e portanto as pessoas sentiram bem o que é o efeito de uma má saúde na economia. Mesmo antes da pandemia, a má saúde na Europa custa qualquer coisa como 15% do PIB europeu. E estamos a falar de muitos trilhões de dólares.
Portanto, é uma coisa que às vezes as pessoas não têm consciência. E o que é que isto se traduz? O que é que quer dizer má saúde? Significa 23 milhões de vidas que não são salvas, 11 milhões de pessoas que, aliás, desculpem, 11 milhões de vidas que não são salvas, 23 milhões de pessoas que deviam estar na força de trabalho e não estão, e em termos de produtividade, porque mesmo as pessoas quando vão trabalhar com má saúde têm menos produtividade. E, portanto, isto custa à Europa $5.000 por europeu por ano. E, portanto, é um tema que temos que ter muita atenção. Já vou pedir Tá bem? mais detalhes sobre o tema da saúde, não podia desperdiciar a sua presença aqui. António, temos um orçamento aprovado, temos uma descida de IRC de 1 ponto percentual. Este orçamento cria as condições para o crescimento económico e para o investimento das empresas, ou não? Antes de mais, obrigado, bom dia e parabéns ao ECO pelo aniversário, e ao António Mota por este reconhecimento bem merecido. O orçamento é mais do que eu vejo como um instrumento pelas medidas que traz por acréscimo e aquilo que de alguma forma materializa aquilo que o Primeiro-Ministro partilhou connosco. É um sinal, mas acho que não é suficiente quando nós olhamos para aquilo que é competitividade em termos de impostos com outros mercados internacionais. Nós vemos que ao nível da OCDE temos esta norma de que qualquer país tem que cobrar 15% em sede de IRC, e vemos a Irlanda, que partiu de uma base bastante mais baixa, Fez o trabalho de casa lá atrás. se manteve bastante competitiva durante um período também crítico, e hoje conseguiu recuperar muito mais rápido a sua economia, e nós estamos no percurso inverso e com algumas reticências, não é? Com alguns obstáculos. Eu acho que é uma perfeita... acho que não faz muito sentido quando nós olhamos para a cadeia de valor que nós temos no nosso país, e olhando especificamente para o nosso setor da construção, em que nós fomos vistos como o setor que alimenta de mão de obra barata qualquer país do mundo, qualquer país da Europa. Quando nós temos uma excelente engenharia, isto mostra muito como é que nós posicionamos as nossas empresas. E de facto nós não temos grandes empresas, não é? Temos, no caso da construção, uma que se distingue de todas as outras, mas porque nós destruímos toda a camada que estava no meio e que também naquela altura, há cerca de 12 anos atrás, tinha capacidade de poder crescer não só a nível nacional, mas a nível internacional, e nós destruímos essa capacidade instalada. E eu digo, nós sem uma atividade de construção sólida, nós não somos soberanos, nós não temos capacidade de fazer crescer a nossa própria economia, porque se olharmos para a área da saúde, ela precisa de uma boa infraestrutura, bons hospitais. Se olharmos para a mobilidade, precisa de boas infraestruturas. Felizmente temos boas autoestradas, porque também foi muito fruto destas parcerias público-privadas, palavra proibida, mas agora olhamos para a ferrovia e só falamos na questão da mobilidade de pessoas, mas na verdade o impacto é muito maior. O impacto é nas mercadorias, porque aquilo que nós vamos deslocar da atual ferrovia para a linha de alta velocidade a nível de pessoas, nós vamos libertar para as mercadorias. Por isso, eu acho que o que está por trás do orçamento é mais profundo do que 1% de redução. Mas vê uma visão no caminho certo neste orçamento? Eu vejo uma visão integrada, acima de tudo, porque vejo uma aposta em determinado tipo de infraestruturas que tiram partido daquilo que nós temos vantagem. Nós somos, lá está, um país europeu, mas um país voltado também para o Atlântico. A Europa precisa de se reindustrializar. Tem o bloco chinês e o bloco asiático e o bloco americano, cada um a fazer as contas por si próprio. Uma Europa que eu acho que neste momento vê-se de uma forma mais integrada. Vê-se com uma estratégia e uma política mais integrada. Eu acho que Portugal, nesse aspecto, está a jogar nos locais certos. Nós vamos apostar nos portos, porque a Europa precisa de aceder a matérias-primas noutros mercados, seja na América Latina, seja em África. Estamos a apostar, lá está, na ferrovia, para tornar muito mais competitivo e mais sustentável a transmissão de mercadorias, não só as matérias-primas, como também os produtos produzidos. Por isso eu acho que nós estamos no caminho para criar este ecossistema. E quando falamos na habitação, obviamente precisamos não só depois dessas infraestruturas, das fábricas, da energia. A energia é fundamental. Nós temos
facto aqui em Portugal e, na e no caso aqui da vizinha Espanha, uma circunstância que os nossos colegas alemães não têm e que nos dá uma vantagem competitiva, mas nós não nos podemos esquecer que a Alemanha está a fazer o seu caminho, e nós falamos muito da crise na Alemanha, mas na verdade há uma crise no setor automóvel, há uma crise no setor da edificação. Nós vamos suspender a nossa atividade pela primeira vez, talvez em 30 anos, na Alemanha neste momento. Vão suspender. Vamos suspender porque não há edificação. A construção parou desde há 2 anos para cá, e por isso vamos suspender, não vamos abandonar, mas vamos nos manter lá. Mas se nós falamos, por exemplo, com quem está no setor da energia, não tem mãos a medir, está cheio de trabalho, porque a Alemanha está a fazer um esforço de eletrificação aposta nas energias renováveis, coisa que nós temos. Sim, estamos estamos mais à frente, mas isto me volta ao tema da dimensão, porque eu, em particular, no setor da construção, crítico para o país, quem olha para o ranking há 20 anos e olha hoje, emergiu uma empresa, que era a Mote Companhia, que ficou Motengil, desapareceram muitas e surgem novos, entre aspas, do ponto de vista de escala. O Grupo Casais é um exemplo. Mas não é responsabilidade dos empresários, nomeadamente da construção, nesse setor em particular, não se conseguirem entender para ter o mínimo de escala. E, de facto, hoje há uma empresa que deveria, se calhar, é maior, não fiz as contas ao valor exato, mas maior que as 10 seguintes todas juntas, ou as 5 seguintes, ou 7. O que é que se passou no setor para que isso não acontecesse, para que não tivéssemos empresas com escala? Não é só capital, não é? Sim, eu acho que o capital, aliás, a nossa indústria move-se pelo capital, seja na obra privada, e nós vemos a presença dos fundos de investimento que estão, no fundo, a dinamizar o investimento no turismo e no imobiliário, mas depois se olharmos para as infraestruturas, isto já é para além daquilo que é o orçamento de Estado, não é? Os Estados têm que ter capacidade de endividamento para assumir compromissos nas concessões de 15, 20, 30, porque são infraestruturas de tal forma impactantes nos países, de facto, se não houver capital, nós não vamos lá chegar. A Motengil foi aquela que fez um caminho não só a nível nacional, mas internacional, e nós temos que ter a noção que a dimensão de uma indústria de construção baseada só em Portugal não existe. Nós não conseguimos ter um país à dimensão das empresas. Nós hoje já não conseguimos sobreviver enquanto empresa. A Casais tem que negócios fora do país? Nós temos neste momento 50%, e até agora tivemos cerca de 70% era internacional. Felizmente o mercado português tem estado a crescer, e pós-Covid o mercado internacional para nós não cresceu tanto. Mas para nós é um desafio. Nós temos que crescer lá fora, porque sabemos que o nosso mercado não é elástico ao ponto de lá estar de ter esta capacidade de inchar e desinchar, como existem se calhar noutros setores. E temos um desafio, nós não conseguimos exportar, nós internacionalizamos. E lá está, assim, isso foi o que as empresas que estavam nesse top 25 tinham uma dose bastante relevante de internacionalização. Se nós olharmos, eu acho que isso até talvez o fator mais assustador, é que se nós olharmos para o top 10 das empresas, aquelas que estão em mais do que 5 países são muito poucas, e a atividade e o relevo da atividade internacional é pouco. Eu acho que aquilo que nós temos de olhar, e indo um bocadinho ao tema dos espanhóis ou dos internacionais, nós com o PRR, na verdade, devíamos ter capacidade de conseguir angariar mais contratos. O nosso setor não precisa de subsídios, nós precisamos é de contratos. Se nós olharmos àquilo quando se fala do Elon Musk, que está hoje a pôr satélites no espaço, e fala-se dos subsídios do governo, ele não teve subsídios, ele teve foi contratos. Teve contrato para colocar, por isso tem um objetivo, e nós é isso que também precisamos, é de contratos para criar capacidade essa que não só nos vai permitir entregar aquilo que o país precisa, criar uma economia mais sólida, criar empresas mais robustas, porque não podemos nos esquecer que há para além deste momento do PRR, e eu não tenho dúvida que os franceses e alemães, porque eu vejo isso acontecer, que estão a apostar muito neste setor, porque já estão de olhos postos na reconstrução de uma Ucrânia. Por isso, quais é que vão ser as empresas que vão reconstruir aquelas cidades? Vão ser as empresas que estão neste momento a apostar na sua própria capacidade, no seu próprio país, aproveitado no PRR. António Pires Lima, falamos de pessoas, falamos de capital de escala. Quais são os outros constrangimentos para o crescimento económico do país? Eu gostava de trazer aqui um tema que eu diria que é transversal a estes setores, e que é o PRR. Já vamos ter a seguir também um painel sobre investimento, agendas mobilizadoras e investimento, mas tenho ouvido, por exemplo, o António Pires Lima falar sobre o desperdício que foi o PRR na mobilidade.
tem desempenhado esse papel, ficou aquém do que se poderia aproveitar? Foi uma oportunidade nesse sentido também perdida? Eu acho que o PRR em Portugal foi desenhado muito para suprir deficiências de investimento público ou até de gastos correntes do Estado. E, portanto, pode ser um problema meu ou da empresa que eu represento, mas o PRR passou praticamente ao lado da Brisa. E ainda bem que a Brisa não tinha grandes expectativas, ou não dependia para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento do Orçamento do Estado e destes pacotes que se anunciam de investimento público. Aliás, esta é uma característica da economia portuguesa que eu gostava de salientar por comparação à economia de há 20 anos. Gostava de falar de coisas positivas também. Estamos a elas também. O António faz o seu papel, quer fazer-me perguntas difíceis, mas eu gostava de dar nota do seguinte, 4 ou 5 coisas que, aliás, algumas delas já aqui foram referidas. Em primeiro lugar, eu acho que o estado atual da economia portuguesa, face àquilo que vivíamos há 15 ou 20 anos, é muito diferente e para melhor por 3 ou 4 elementos. Já aqui foram referidos. Um é, de facto, do ponto de vista orçamental, do ponto de vista de consolidação das contas públicas, desde 2011, portanto, desde há 14 anos, e de forma permanente, qualquer que seja o governo, nós termos mudado de chip mental, enquanto nação, enquanto país, e exigirmos dos decisores políticos responsabilidade orçamental. Isto tem um impacto muito importante nas empresas, Claro. na capacidade de financiamento das empresas, nomeadamente ao nível das taxas de juros, ao nível de reputação. Depois, o facto dos empresários terem convencido, nos últimos 20 anos, que não podem depender só do mercado doméstico. Também já foi aqui referido, 50% do nosso PIB vem das exportações. Há cada vez mais empresas portuguesas que assentam o seu percurso de desenvolvimento na internacionalização para além das exportações. Isto é um dado novo que faz com que 90% das empresas portuguesas queiram ver, obviamente, o orçamento aprovado, mas sejam mais ou menos indiferentes àquilo que ele contém. O orçamento é Querem instabilidade. O orçamento é importante porque é um sinal de estabilidade, de compromisso, de responsabilidade política. Não queremos ter eleições todos os anos. Mas, francamente, para 90% das empresas portuguesas, isto está no último barómetro da Kaizen, que foi publicado recentemente, é relativamente indiferente aquilo que ele contém. É evidente que eu saúdo que haja alguma redução fiscal, tanto do ponto de vista do trabalho como do ponto de vista das empresas. Não haja aumentos. Mas é importante que cada vez mais empresas a operar em Portugal, multinacionais e empresas portuguesas, sejam indiferentes àquilo que os políticos decidem em termos de orçamento de Estado. E isso, do meu ponto de vista, é uma conquista grande. E por isso, sim, eu penso que o PRR em Portugal, ao contrário do que aconteceu noutros países, em Espanha e em Itália, por exemplo, chamaram-se empresários e agentes empresariais para desenhar o PRR. Em Portugal, tanto quanto eu percebi, foi um processo extremamente burocratizado, mas o que isso faz é que uma boa parte das empresas portuguesas não estejam à espera do PRR para tratarem da sua vida e para assegurarem o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Do ponto de vista de um desafio importante, transição para a mobilidade elétrica, o PRR é muito limitado nos incentivos que deu e dá para que as empresas possam apostar em maior índice de carregamento de carregadores elétricos fora das grandes cidades. É muito parco nos incentivos que dá às pessoas para trocarem carros antigos e altamente poluentes por carros elétricos e, portanto, nesse aspecto, eu acho que, de facto, o PRR, naquilo que diz respeito à transição elétrica da mobilidade, é uma oportunidade perdida. E veio acentuar, do meu ponto de vista, um elemento muito negativo da economia portuguesa, que é a burocracia, a decisão administrativa, a regulação. De facto, aquilo que separa e muito a Europa de outros mercados, como por exemplo os Estados Unidos da América, é este foco na burocracia, na regulação. Regula-se antes de se criar, regula-se antes de inovar. E isso depois faz com que, em matérias fundamentais para o crescimento económico,
para a produtividade económica, estamos a falar da tecnologia, estamos a falar da inteligência artificial, a Europa e também Portugal sejam espaços de muito difícil crescimento quando comparamos, nessas áreas especificamente, a Europa e Portugal com a economia americana. Isabel, tem uma expressão que eu acho interessante, provocadora. Nós, o povo, somos acionistas pouco exigentes. Onde é que deveríamos ser mais exigentes com o poder político? O António também já referiu, acho que Portugal tem feito um percurso importante e o tema das contas certas é um tema importante. Ou seja, há uns anos atrás havia quem dissesse que o déficit como é que era, que a vida não era o déficit e tal. Portanto, e isso é muito importante para os empresários, porque tem impacto, obviamente, nas taxas de juros, tem impacto na saúde económica do país e, portanto, acho que isso, como nota positiva, foi uma coisa extraordinariamente importante e hoje acho que nós, os acionistas, exigimos isso. Exigimos que o país, de facto, não entre em manobras orçamentais estranhas. Dito isto, também já foi aqui referido que, por exemplo, o processo do PRR, que no fundo é um investimento gigante para os fundos europeus, mais uma vez em Portugal, é mais uma vez um tema perdido, porque os empresários de facto passaram ao lado deste tema, contrariamente a muitos outros países. Portanto, muito deste dinheiro, a percepção que nós temos é que está a ser gasto em gastos correntes e não em investimento, o que é uma tragédia, porque mais uma vez atrasa o país. Do ponto de vista das suas estruturas públicas, que também é necessário que existam e que existam boas, e nesse aspecto penso que nós continuamos a ser pouco exigentes. Nomeadamente somos pouco exigentes no retorno do investimento que o Estado faz. É muito pouco transparente, por exemplo, no setor da saúde, que é o setor que eu conheço melhor, o orçamento aumentou mais de 70% e não estamos a ver que isso traduza em melhor produtividade ou em melhor qualidade. Portanto, ou seja, eu acho lindamente que se invista, aliás, acabei de dizer que cada euro investido na saúde pode ter um retorno de 2,5 euros por cada euro, 2,5 euros na economia, portanto não sou contra o investimento em saúde. Agora, temos que ter claro qual é que é o retorno do investimento. Mas atalhou o caminho para um ponto que eu ia chegar aí, que é partilha da ideia de que na saúde o tema já não é volume de investimento, mas gestão, alocação de recursos, produtividade. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que neste momento houve uma reforma que foi dita como uma reforma do século do setor da saúde, que não foi. Na realidade, o que se fez foi transformar 5 unidades locais de saúde em 39, dificultando e muito, e até tirando escala a quem tem que gerir. Acho que o setor da saúde neste momento está a passar por um drama gigante que é de facto, e como eu já referi, e que não é só em Portugal, é a nível europeu e até nos Estados Unidos, de falta de pessoas, o que significa que os investimentos têm que ser muito canalizados para tecnológicos, para melhorar a produtividade de quem está a trabalhar. Temos que melhorar, temos que alterar completamente a forma como as pessoas trabalham no setor da saúde e Portugal continua muito capturado por interesses corporativos que são muito contra a mudança. Qualquer coisa que se tente mudar em Portugal, desde uma coisa óbvia para qualquer empresário, que é meritocracia, na saúde é quase impossível de se fazer porque não se compra. O Estado está nem no público, nem no privado? No privado é possível? Conseguimos. Não, no privado conseguimos. No privado conseguimos. Mas mesmo assim também às vezes com algumas dificuldades que têm a ver com estruturas da forma como somos pagos e, portanto, nem sempre se consegue que a forma como a saúde é financiada promova a melhor qualidade em saúde. Portanto, ainda há muito uma lógica de pagamento à peça, digamos assim, e não por resultados de longo prazo de resultados em saúde, o chamado value-based pricing, mas obviamente nós na privada temos uma capacidade de atuar, apesar de tudo diferente de um setor público que afastou toda
a correlação, toda a competitividade, ou seja, as parcerias público-privadas no setor da saúde não podiam ser vistas só numa lógica que aliás foi comprovada de value for money, mas também do que aquilo que os economistas chamam de eficiência dinâmica, ou seja, o setor privado trouxe elementos comparativos que eram importantes para todos melhorarmos. E se nós, privados, aprendemos imenso com o setor público aparentemente não aprendeu nada com coisas novas que todos os grupos privados trouxeram ao setor, e isso é mau. Portanto, ou seja, é um setor muito estatizado e em que as pessoas confundem prestação com o financiamento solidário, e todos nós temos direito à saúde. São duas coisas distintas. Mas viu alguma diferença com a mudança do governo na visão, não, pelo menos para esse caminho? Não acho que não. É um setor que está muito politizado, é muito difícil, o governo também tem que gerir um governo que é minoritário para todos os efeitos, e ainda há muita captura de facto de grandes interesses corporativos no setor, e portanto isto é verdade em Portugal, é verdade noutros países, ainda que outros países estejam a dar passos mais resolutos, digamos assim. Só vos vou dar um exemplo. Portugal tem 6 vezes o número de idas às urgências da Holanda. O dobro da média da União Europeia. 6 vezes mais urgências, seguramente. Okay? O dele está mal organizado. Ora, nem mais. Portanto, quando me perguntas o que é que se passa com a gestão, isto é gestão. É gestão, capacidade de facto, disciplinar, capacidade de literacia em saúde da população, capacidade de realmente organizar as coisas de outra maneira e de uma oferta de serviço diferente. E isto está a dar cabo do setor, vou-te já dizer. Porque parte da desmotivação dos profissionais e parte até da grande imigração que temos hoje de profissionais de saúde para outros países tem a ver com de facto não conseguirem trabalhar em top of license, portanto, ou seja, as urgências rebentam completamente com o sistema de saúde, e a verdade é que ainda não vi uma ação muito resoluta, muito firme relativamente a isto, como por exemplo teve agora recentemente uma Dinamarca, ou tem uma Holanda há muito tempo. Portanto, é um setor muito politizado, com muita gente a comentar e que não percebem do que é que estão a falar, porque é que eu digo isto? O setor da saúde é extraordinariamente técnico. Obviamente, é uma componente política importante, que é quando dizemos todos nós devemos ter direito à saúde, independentemente da nossa capacidade económica. Isso é político, ou seja, decidir que vamos fazer isso dessa maneira político. Gerir hospitais é técnico e gerir um sistema de saúde é técnico. Ainda mais. Muito técnico e muito complexo. Não estou a tirar complexidade aos outros setores, mas garanto-vos que o setor da saúde é extraordinariamente complexo e não estamos a conseguir fazê-lo. Isto está a dar cabo e outros países na Europa estão a atuar sobre isto e politicamente têm conseguido fazê-lo, porque isto obviamente passa por concentrações, passa por as autarquias perceberem que os modelos de saúde não podemos ter um hospital à porta da casa de cada pessoa e por aí fora, e portanto implica uma literacia política sobre o setor da saúde que neste momento tem sido, ao longo de muitos governos, não tem sido possível fazer. E neste momento está tremendamente agravada porque não há pessoas. E quando não há pessoas, obviamente, do jogo da oferta e da procura, neste momento o poder está nos profissionais, que são poucos e, portanto, são fazer valer os seus direitos. O seu valor. E o seu valor. O que é bom. Se isso fizer com que o setor reaja a organizar-se e não a armar mais confusão ainda. Pessoas é precisamente o ponto que eu trazia também para perguntar ao António. Falava-se sobre a recuperação do setor em Portugal. Há muitas obras anunciadas, projetos grandes, enfim, uns mais de longo prazo, outros mais de curto prazo. O país, isto toca no tema da imigração, o país tem recursos suficientes, nomeadamente no setor da construção, das infraestruturas, para responder a tanto projeto, isto é, se entrarem todos digamos, em andamento, em execução, com os prazos que estão anunciados, há capacidade de resposta para os executar efetivamente ou não? A indústria da construção talvez seja dos poucos setores que têm uma capacidade de montar equipas, projetos para um fim e um propósito. Porque esse é o nosso dia-a-dia. Nós temos que todos os dias
montar uma equipa para fazer um contrato, um projeto que pode durar entre 12 meses ou pode ser plurianual, mas a maior parte dos contratos são de curto prazo, e temos que fazer isto num mercado volátil, de mão de obra, em que nós próprios também temos rotação das pessoas que entram e saem, e depois as obras não são propriamente ao pé de casa, não é? Por isso nem sempre a melhor equipa está, é preciso deslocar. Por isso, em termos de política, eu às vezes digo que nós já não somos uma empresa de construção, somos uma empresa de gestão de recursos humanos. Mas isso também nos tornou muito hábeis e ágeis nessa capacidade de gestão. E se nós acoplarmos aquilo que é a nossa capacidade internacional, e por isso a capacidade internacional não é só por uma questão de sobrevivência e das empresas terem pé em mercados para conseguir ombrear com altos e baixos. Sim. Nós próprios, quando olhamos para o footprint dos países onde nós estamos, procuramos identificar e estar em países que pudessem estar em contraciclo, não é? Quando entramos nos Estados Unidos foi um pouco para como é que podemos estar expostos a um mercado americano que há de estar eventualmente em contraciclo com o europeu. E por isso, isto também nos dá a capacidade depois de acesso a recursos locais. Quando nós olhamos para a nossa lusofonia, para Angola, para Moçambique, não é só por aquilo que nós podemos fazer lá, mas é por aquilo que nós podemos captar e a capacidade, que diria, infindável de recursos para poder fazer não só os projetos lá como cá. Nós já tivemos, infelizmente, há uns anos atrás, um período em que houve uma quebra de atividade em Moçambique. Tínhamos 400 colaboradores, precisávamos em Portugal de todos eles, mas infelizmente não tínhamos... Conseguiram-lhes trazer? Não, nenhum, zero. E hoje conseguem? Hoje, felizmente, é mais fácil. Hoje, felizmente, também com aquilo que está a ser desenhado, em termos, lá está, de algo que os americanos já fazem há muito tempo. Eles tinham, desde há muitos anos, o que eles chamam o visto L1 e L2. No fundo, uma empresa que tem atividade internacional pode trazer os seus colaboradores de uma sua subsidiária e tem quase que uma carta branca para os trazer para cá. Tem que cuidar deles, tem que os gerir, mas é isso que nós fazemos. Nós fazemos isso em qualquer obra, temos que ter as nossas bases de vida, temos que ter o nosso alojamento, temos que cuidar das pessoas, alimentá-las, proporcionar também acesso à saúde. Aliás, o Covid foi um excelente teste à capacidade logística das empresas de construção. Por isso, nós não temos um problema de capacidade de resposta. Como eu digo, nós temos é que ter contratos e temos que ter visibilidade desses contratos, porque montar estas medidas, assumir estes compromissos de 1, 2, 3, 5 anos também com estas pessoas, com estas famílias, não é uma medida de curto prazo. Nós podemos fazer como a maior parte das empresas fazem, que é aproveitando aqueles que entraram ilegalmente, alguns deles no nosso país, e depois de cá estarem, aparecem nas empresas, não estão qualificados, são um problema de segurança no sentido de acidentes de trabalho e problemas que lá está depois agravam também a própria infraestrutura de saúde. Mas aquilo que nós podemos fazer, aliás nós temos um projeto, foi da última visita do nosso governo a Angola, justamente a Teixeira do Arte, a Casais e a Motengil, de olhar para a infraestrutura em Angola e criar lá uma escola de formação para poder fazer a angariação de pessoas para cá. Já o fizemos no Sicopne. Nós criámos infraestrutura no Sicopne de 60 alojamentos para receber pessoas dos PALOPs. Depois foi um patrocínio, foi dado, nós demos ao Sicopne. Se conseguem, digamos, ter esses imigrantes a trabalhar a tempo e horas e de acordo com o perfil dos projetos que têm, não é? Se vem pela nossa mão, sim. Aliás, um dos grandes problemas que nós temos, das pessoas que vêm aqui pela sua própria vontade, elas vêm cá só de passagem para estar no espaço de Schengen, para a seguir ir para o resto da Europa e não ficam cá. Aquelas pessoas que vêm pela nossa mão, essas ficam, porque essas têm quase com uma dívida para com a empresa, porque já tinham uma relação contratual do país de origem. Por isso, estamos a falar de uma migração ou de um processo de gestão da migração gerido, não é? E não ad hoc como aquilo que muitas das vezes nós acabamos por ter. Por isso acho que aí temos capacidade e resposta. Estamos a chegar ao fim desta nossa tão interessante conversa, mas estejam à vontade, e eu percebi que o António ia acrescentar qualquer coisa sobre o tema das infraestruturas. Esteja à vontade. Não, o único ponto que ia acrescentar, mas enfim o António também já o referiu, é a importância da imigração para o surto económico que nós estamos a viver. Sim. Nós podemos, obviamente, falar da imigração sobre muitos campos e temos visto isso todos os dias na política, às vezes de formas um bocadinho extravagantes. Portugal, desde 2021, está a convergir com a média europeia pela primeira vez de uma forma mais acelerada, porque somos mais. Sim.
a nossa população aumentou 400 mil pessoas desde o Covid. Isso está a ter um impacto positivo na nossa economia que não devia ser desconsiderado na discussão política que às vezes vemos. Eu compreendo que toda esta população é imigrante, uma mais qualificada e outra menos qualificada para fazerem trabalhos que muitas vezes os portugueses não querem fazer. É um motivo de discussão política fácil e põe problemas sérios de integração que não podem ser amodiados, até de pressão muito forte nos sistemas públicos que temos, nas escolas, na saúde e em outras áreas, na habitação. Mas é preciso combinar e dar resposta equilibrada em todos esses sistemas com a necessidade que nós temos, porque nós, sem imigrantes, falo em áreas da brisa, na área da construção, eu vejo nos hospitais, sem imigrantes que estão a escolher Portugal para virem viver, não estaríamos a conhecer o crescimento económico muito acima da média europeia, como nunca tivemos nos últimos 20 anos, desde 2021. E, portanto, aquilo que eu esperaria é que houvesse um discurso realista, mas também ambicioso, relativamente a esta capacidade de integrarmos pessoas em Portugal, que são absolutamente necessárias para darmos resposta ao crescimento económico que temos tido nos últimos anos e que eu acho que seria muito desejável continuássemos a ter em 25 e em 26. É um bom modo para acabarmos esta nossa conversa. Isabel, uma prioridade para garantirmos que mantemos esta sustentabilidade do crescimento económico para os próximos anos? Estou com o António, acho que é fundamental, nós para crescermos vamos precisar de imigração, de uma boa imigração, precisamos de ter também as nossas estruturas preparadas para isso e saber distinguir como é que vamos acolher esta força de trabalho que se está a escolher. O setor da saúde em particular é um bom setor onde, no sentido em que as pessoas, uma das razões por procuram Portugal é porque têm acesso à saúde, é uma coisa boa, é uma boa conquista civilizacional que Portugal tem, mas é preciso regular. É preciso perceber as pessoas que estão cá e que vêm utilizar os serviços de saúde porque estão cá e vivem cá e têm a sua força de trabalho cá, de outras que vêm cá fazer turismo de saúde. Portanto, isso é uma das prioridades no setor em particular. No país em geral, penso que temos que fazer um esforço muito grande de ajudar as empresas, de ajudar os empresários, nomeadamente com os níveis de burocracia e de licenciamentos que são verdadeiro, desculpem a expressão, um chute na nuca, são eternos, as pessoas demoram muito tempo é dinheiro, sobretudo quando temos taxas de juros que já não são negativas ou que não são muito baixas, e portanto já não temos essa mão do Banco Central Europeu, tempo é dinheiro, e portanto nós temos que ter de facto esse mindset por parte dos serviços públicos, que não é facilitar, aprovando coisas que não devem aprovar, mas facilitar, mas desburocratizar. A construção também, já como foi aqui dito, toda a vida foram motores de desenvolvimento económico dos países e a capacidade de criar boas infraestruturas. Nós temos grandes empresas de engenharia. Eu posso dizer-vos que, por exemplo, e tenho aqui o orgulho de ter aqui à minha frente o engenheiro Mota e o Carlos da Mota e Gil, o Hospital da Luz foi o primeiro hospital na Europa que teve um reforço de apoios sísmicos, de reforço a os hospitais são infraestruturas críticas quando acontece uma tragédia. Nós demos o exemplo há 17 anos atrás, e não foi só a parte sísmica, que nós fizemos parte sísmica com parte de ruído, por causa de que passava o metro por baixo do nosso hospital. E nós, na altura, tivemos em conjunto a capacidade de fazer uma coisa absolutamente extraordinária do ponto de vista da engenharia. 17 anos depois, tivemos, quanto tempo, Carlos, a discutir, por causa do novo hospital em Lisboa, tivemos a discutir meses a fio uma coisa óbvia, que é fazer apoio sísmico naquele hospital, porque se acontecer e relembro que Lisboa é uma cidade de risco sísmico elevado, a gente não sabe, só não sabemos quando é que vai ser, mas vai ser. E tivemos meses a discutir um esforço gigante para se conseguir fazer uma coisa óbvia numa infraestrutura pública. Portanto, fazer mais tarde e com mais dinheiro.
Claro, portanto, mas, ou seja, mas é isso que a gente tem que mudar. António, para não é? terminar, uma prioridade neste contexto. Eu diria a questão do excesso de regulamentação. E até pegando aqui um bocadinho, se nós olharmos um bocadinho para os sinais que o próprio mundo nos dá, e nós vemos isso até nas nossas próprias universidades, não é? Temos a engenharia de gestão industrial, porque nós temos uma indústria a crescer, temos a aeroespacial, que eu diria que era um horizonte 3 de negócio, agora já é um horizonte 2, já é um negócio privatizado, e nós olhamos um pouco para aquilo que estas áreas são inovadoras, não é? Estamos a falar da Fábrica 2030, elas requerem também um bocado de espaço para poder atuar, espaço para propor formas de atuar diferente. A Europa não é conhecida por isso, não é? Nós estamos muito concentrados em regular aquilo que estritamente podemos fazer, portanto, se calhar devemos concentrar-nos no que não podemos fazer e deixar depois para a interpretação, mas positiva, aquilo que podemos fazer. Eu acho que esse é o maior obstáculo. E nós aqui, como o próprio Primeiro-Ministro disse, e reconheceu que nós às vezes temos uma tendência de ainda atrofiar aquilo que já vem da Europa, nós temos que perceber que temos que fazer o caminho inverso. Aliás, há pouco dizia da Alemanha, a Alemanha neste momento percebeu que tem um problema energético, e há dias estava com uma congênere de construção, uma das grandes empresas alemãs, e eles disseram, olha, Siemens, mais eu e mais outra empresa grande, chamaram-nos aqui ao governo e temos que fazer não sei quantas subestações e estações de transformação de energia, cada uma de 2 bilhões, e é um contrato que temos que executar já. Não é? Por isso, mais uma vez, é preciso liberdade de contratual, mas nós precisamos de contratos. Há, de facto, aqui uma espécie de, vou-lhe chamar, guerra sem haver guerra, guerra no sentido que está em causa a nossa sobrevivência económica, enquanto Europa, não é? E neste caso, lá está a Alemanha, já o sentem de uma forma muito mais impactante e estão-se a mover para a ação. Eu acho que é esse também a atitude que nós precisamos. Muito bem, muito obrigado. Ficamos aqui, sobretudo, e apesar de tudo, com bons caminhos, alternativas do que podemos fazer mais do que aquilo que não devemos fazer. Obrigado a todos pela vossa presença.